Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A Ivone, a Rita que está conosco, a Nelma, a Neide Polio, Terezinha Fernandes, a Bernadette que está com a gente também, Andrezinho, Lacos de Brasília, Eliana, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos rezar um pouquinho, pedir à Trindade Santa que nos abençoe e vamos louvar e adorar a Trindade Santa. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome santo, ó Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor que é a fonte e a origem de todas as bênçãos, que nos criaste à tua imagem e semelhança. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por tudo aquilo que realiza em cada um de nós e por Senhor que governa todo o universo. A ti toda honra e glória, Senhor. A ti, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, nosso justificador. A ti, Jesus, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. O Senhor que nos dá a graça, as bênçãos. O Senhor que nos colocou no teu corpo místico, do qual fazemos parte. Obrigado, Senhor. Glórias e louvores a ti. Glórias a ti, ó Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, companheiro de caminho. Obrigado, Espírito, por tudo que realiza em nós e por nos elevar à comunhão com Jesus e com o Pai. Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Bendito seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria que nos reunimos em nome da Santíssima Trindade. Nós não estamos reunidos apenas como irmãos, mas em nome da Trindade Santa. Isso é maravilhoso. Não é isso? Bernadette, bom dia. Bom dia, Jadilson, a Leônia, Rogério, a Dona Cássia, bom dia. Rose Costa, bom dia. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã. E nesse dia sejamos beneficiados pelas abundâncias de graças de Deus, tá bom? Na vida de cada um de nós. Muita força, muita paz para cada um de nós. Um abraço também para Rita, para Nelma, quem mais está aqui conosco? Vamos ver aqui. Quem mais? Aqui. Sônia Andrade, muita paz, muita alegria. Pois bem, hoje a igreja celebra um santo que não é muito conhecido por nós, que é São Pedro Claver. São Pedro era um homem da Espanha que veio fazer seu trabalho missionário. Ele era jesuíta, fez o seu trabalho missionário na Colômbia, na época dos escravos, né? Trazendo escravos da África. E ele cuidava dos escravos, dava comida, evangelizava. Diz a história que ele batizou de 300 a 400 mil negros em 40 anos. Diz lá uma média de 240 pessoas por dia. Né? Evangelizava e pregava e morreu de tanto trabalhar. Morreu com 75 anos por causa de uma peste. São Pedro Claver. Olha, um santo e tanto. Aí também a gente fica pensando, né, nesse acontecimento que aconteceu em toda a América Latina, né, em relação aos negros, né, escravos, roubavam eles, né, apanhavam eles na África e traziam para cá.
muitos morriam pelo caminho. Chegava aqui, sofria a vida toda. Aí a gente vê o quanto o homem é mau, o quanto o homem pode ser mau, né? Usando a sua liberdade de forma arbitrária, escravizando as pessoas, fazendo as pessoas um lixo. Isso é um problema muito sério, né, na nossa sociedade. Como hoje também. Olha lá no Oriente Médio, os muçulmanos matando os cristãos assim, torto direito. Odeiam os cristãos. Como é que pode? Olha, o pecado destruiu a imagem de Deus no homem. Isso é a pior coisa que a gente pode conceber. O quanto, o quanto que o pecado destruiu o ser humano. É duro, viu? Pensar nessas coisas, meditar sobre isso, o que aconteceu com os negros. A quantidade de negros que foi jogado no mar porque morria no caminho. Ficava que nem lixo jogado no porão do navio. E naqueles navios, né? Caravelas. Que Deus nos abençoe e nos perdoe. Pois bem, vamos lá. Hoje o Evangelho de Lucas, não é isso? Vai falar para nós sobre o sermão que não é da montanha, né? O sermão de Mateus é sermão da montanha, capítulo 5, né? O sermão da montanha de Lucas, na verdade, é o sermão da planície, né? Que Jesus desceu da montanha, escolheu os apóstolos, está um pouquinho antes disso, né? E ali ele, na planície, ele começou a falar, a curar os doentes, etc. Tá? Então, na verdade, nós estamos no sermão da planície, que começa em Lucas, capítulo 6, de versículo 20 até 26, tá bom? Lucas 6, de 20 a 26. Aqui na Bíblia Ave Maria está escrito Sermão da Montanha, mas na verdade é Sermão da Planície. Jesus estava na planície. Vamos lá, versículo 20. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, está aqui. Palavra de Deus para nós hoje, para a nossa reflexão, né? Diferentemente de Mateus, Mateus faz 9 bem-aventuranças. Lucas faz 4. Né? Mateus faz 9, ai de vós. Lucas faz 4. A realidade de Lucas e Mateus é completamente diferente, né? O Evangelho de Mateus foi escrito próximo à Galileia, né? No sul talvez da Ásia, da Síria, né? E foi escrito praticamente, a maior parte pelo menos, para os judeus que se tornaram cristãos. Então tinham uma referência maior aí, por isso que tem a questão da lei, etc., da numerologia judaica, né? Tudo no Evangelho de Mateus. Lucas está na Ásia Menor, está lá em Éfeso, Corinto, né? E lá Lucas, a comunidade lucana que está escrevendo o Evangelho, não tem essas preocupações que Mateus tinha, porque eles estão lidando com o povo daquela região, que eram os gentios, os pagãos que se tornaram cristãos e que não conheciam nada da lei judaica, ou muito pouco da lei judaica.
É lógico que tinha muitos judeus no meio, mas a maior parte eram os gentios mesmo, os pagãos que tinham convertido ao cristianismo, né, e que o evangelho foi escrito para eles. Então, Lucas é bem sucinto nesse sentido e fala das bem-aventuranças e dos ai de vós aqui também, né? Mateus já pega um capítulo 23 que é só ai de vós, ai de vós, ai de vós, né? Que é uma outra situação. E no capítulo 5 de Mateus é a bem-aventuranças. Aqui Lucas junta as duas e faz um pouco mais resumido por causa do público que ele tinha na frente dele, que era um público completamente diferente. Deu para entender isso? Deu. Então tá bom. Bom, bem-aventurados sois vós, porque o vosso é o reino de Deus. Olha bem, bem-aventurados sois os pobres, né? A ideia da bem-aventurança, quer dizer, alegrai-vos, exultai de alegria, né? Bem-aventurados são aqueles que são alegres, né? Porque buscam uma vida como a vida de Jesus. Aqui está o foco da coisa. A vida de Jesus era uma vida simples, humilde, pobre. Jesus, para nós, ele é o modelo de santidade em todos os aspectos da sua vida. Ele nasceu pobre, nasceu numa gruta, né? Eu acho que nenhum de nós nasceu numa gruta, nasceu? Ninguém de nós nasceu numa gruta, Ana. Jesus nasceu numa gruta, né? Morava numa casa de 3 paredes, a outra parede era o barranco, né? Que tinha uma espécie de uma gruta nesse barranco lá em Nazaré. Né? Uma vida pobre, simples, humilde, e a vida dele inteira foi assim. E ele vai falar muito da pobreza, da humildade e da simplicidade. Por quê? Porque a riqueza, a ostentação, o orgulho vai trazendo para a pessoa uma certa soberba e um distanciamento de Deus, porque Deus é simples, é humilde. Deus é humilde, Deus, o Pai Todo-Poderoso, é simples e humilde, é misericordioso, é cheio de amor e ama os pobres. Nós devemos viver a vida como se não tivéssemos nada aqui, né? Até aquilo que temos é como se não tivéssemos, é viver uma vida completamente distante de um apego às coisas materiais. Aqui está o foco da vida. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os pobres, porque foram pobres, passaram a privação dessa vida, buscando uma vida íntima com Deus, uma vida semelhante a de Jesus. Bem-aventurado aqueles. Agora, bem-aventurado aquele que se faz pobre, porque muitas vezes a pessoa pode ter até certos bens, certa riqueza, mas aquilo para ela não é nada. É uma pessoa de caridade, de ajuda aos pobres, uma pessoa que está aberta a Deus, que tem aquilo, mas vive como se não tivesse. Agora, o pior é aquele que não tem nada e o pouco que tem é apegado àquilo. Que ninguém pode nem pegar um sapato que já dá uma brigaiada dentro de casa. Né? Já viu isso? Esse é um problema. As pessoas se apegam. Muitas vezes tem pouca coisa, mas se apega tanto àquilo que aquilo acaba desfigurando a imagem de Deus da pessoa. Isso é o maior dos problemas que nós temos na sociedade. As pessoas se apegam às coisas do mundo. E quando se apega às coisas do mundo, acaba distanciando de Deus. Nós ou servimos a Deus ou as riquezas. Não é verdade? Não tem jeito de ser diferente. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Fome, fome mesmo. Fome de justiça, fome de amor, mas também fome de comida. Quantas pessoas no mundo passam privações? Quantas pessoas no mundo também que jogam comida fora? Você sabe que a comida que é jogada fora daria para sustentar o povo do mundo todo. 250 milhões de pessoas passam fome no mundo. 250 milhões de pessoas. Precisava passar fome? Não. Quantas coisas nós jogamos fora em casa, o mundo joga, no primeiro mundo, Estados Unidos, na Europa,
Tem pessoas que vivem, fez a opção de viver das coisas do lixo, porque jogam coisas no lixo, coisas boas, coisas que estão os restaurantes, as padarias, etc., confeitarias, jogam coisas no lixo boas, coisas limpinhas, boas. O povo come aquilo, vive daquilo. E não é gente pobre, não. É gente que faz a opção de comer estas coisas. É interessante isso. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Chorar. Meu irmão, minha irmã, nós já choramos por sermos perseguidos, por sermos caluniados, por sermos maltratados, por causa do nome de Jesus? Não por causa dos nossos erros, não por causa das nossas falhas, mas por sermos cristãos, por seguir Jesus Cristo. Será que nós já choramos? Nós estávamos falando de São Pedro agora há pouco, São Pedro Claver, que cuidava dos pobres, dos negros que vinham da África como escravo. Ele cuidava, dava comida, evangelizava, batizava. Será que nós já choramos por causa desses negros que vieram, né, trazidos da África por escravos, vendidos no Brasil, na América Latina como escravos? Nós já choramos por causa deles. Nós já choramos por causa da maldade do mundo que tanto destrói a figura de Deus nos homens. Meu irmão, minha irmã, nós temos que abrir o nosso coração ao amor de Deus, porque Deus chora, Jesus chora por causa da situação dos homens, da maldade dos homens, que prejudica tantos homens. Aqui no Peru nós tínhamos um santinho, negrinho, como é que chamava ele? Agora esqueci o nome dele. Eu vou lembrar ainda, peraí. Que ele era escravo. E ele entrou ele não podia entrar na ordem religiosa, porque ele era negro. Ele entrou como faxineiro, né? Trabalhava como dentista naquela época. Barbeiro e dentista era a mesma profissão. Só que os dentes que ele tirava do povo, o povo não sentia dor. E São Martim de Lima, Lima no Peru, São Martim de Lima. E ele era escravo, né? Filho de escrava com branco. E esse grande santo da nossa igreja aqui de Lima, do Peru, São Martim de Lima, ele foi libertar escravo lá na África. Ele se transportou para a África e libertou um escravo, que depois esse escravo veio para Lima, no Peru, chegou lá e encontrou São Martim e disse que foi ele que libertou ele lá na África, que eles iam matar ele não permitiu. São santos, negros santos. Nós precisamos olhar muito. Vós que agora chorais. Aqui fala também, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos trajarem, quando repelirem o vosso nome infame por causa do Filho do Homem. Meu irmão, se isso não aconteceu na sua vida, glorifique a Deus, porque um dia vai acontecer nesse nosso Brasil. Do jeito que as coisas estão caminhando, mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por essas privações no Brasil. De sermos ultrajados, de nos expulsarem, nos repelirem, como hoje acontece no Oriente Médio, principalmente. Na China, quantas igrejas foram fechadas na China e quantos cristãos estão matando na China por causa do nome de Jesus. Nós precisamos olhar muito para essa situação no mundo que vivemos. Agora, isso toca o nosso coração ou não toca o nosso coração? Isso nos fere por dentro ou não fere por dentro? Afinal de contas, que amor de Deus que existe em nós? Um amor individualista? Um amor que está olhando só para si mesmo? Um amor que está olhando só para as suas necessidades? Só para o seu umbigo? Um amor que não se preocupa com o mundo que nós estamos vivendo? Que amor que é esse que tem de Deus em nós, para que Deus possa falar para nós?
Bem-aventurados sois vós. Nós precisamos olhar, irmãos, que tipo de amor de Deus que habita em nós. Até que ponto nós amamos o mundo, nós amamos as pessoas, não é amar o mundo com as coisas do mundo, amar as pessoas no mundo. Que amor que é isso que nós temos pelo outro? O quanto nós amamos as pessoas. Pessoas que nós não conhecemos, mas que estão sofrendo. Sabe lá o que é 250 milhões de pessoas passar fome no mundo todo dia? Nós temos 250 milhões. Isso tem que causar algo no nosso coração. Se isso começa a mudar, tocar no nosso coração, nós começamos a mudar de atitudes. Não vamos desejar ser soberbo, ter, não é? Ter e ter e ter, comprar, 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 ter comidas e comidas e comidas. Vamos estar na simplicidade daquilo que se come, daquilo que se veste e da forma que se vive. Mas se nós não preocupamos com o povo, com as pessoas do mundo que estão sendo escravizadas pelos homens, se nós não preocupamos, nós temos que olhar qual é o amor que está em nós. Qual é esse amor desse Deus que habita em nós? Aqui fala aí de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Olha, o rico é uma pessoa que recebeu de Deus uma vocação. A vocação de ser rico. Que ser rico não é uma praga. Ser rico não é um mal, desde que aquela riqueza foi construída de forma justa. Não é verdade? Então, o rico tem uma função na sociedade. Qual é a função? De servir, de dar empregos, de pagar salários justos, né? Geralmente são os ricos que são formador de opinião na sociedade e assim por diante. Eles podem muito bem fazer coisas maravilhosas em função, não é dar dinheiro para os pobres e ficar pobre também não, mas é fazer com que a sua riqueza seja algo que beneficie a população, as pessoas, que gere emprego, que gere coisas boas, que traga coisas boas para a sociedade. Deus não quer que o rico fique pobre. Deus quer que o rico use a riqueza da forma que deve ser para o bem comum. A Sagrada Escritura fala que Deus faz o rico e faz o pobre. Então o rico é uma vocação que ele deve servir à sociedade, fazer com que a sociedade seja mais agradável, tenha menos pobres, que a distinção entre os ricos e os pobres seja o menor possível. Mas a soberba, a ganância, destrói. Ai de vós que estáis farto, porque vereis a ter fome. É quando a pessoa se esbanja, joga comida fora e fica naquela soberba de comer, que a gula. A gula traz a fornicação traz o vício leva a pessoa à morte, né? Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Né? Que a soberba acha que está por cima de todo mundo, que é melhor do que os outros, que não sei o quê. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim fazia os pais deles aos falsos profetas. Né? Esse aqui é um problema, né? Ser louvado pelos homens. Nossa, que pessoa bacana, nossa, que pessoa maravilhosa. E a pessoa se enche. Esses são os famosos puxa-saco. Político tem um monte, né? Já viu? De puxa-saco. Porque está lá porque vai ser beneficiado com ele. Mas na verdade odeia ele, né? Irmãos, nós precisamos olhar aonde nós colocamos a nossa vida. Se a nossa vida está em Deus, nós temos que permear o nosso dia a dia, a nossa vida, conforme a vida de Jesus. Na simplicidade, na humildade, na busca de amar o irmão, amar as pessoas sem distinção. Sem distinção. Não podemos ficar colocando, né, diferenças entre nós e o outro. Muitas vezes vemos o pobre na rua, o mendigo, nós já condenamos, já, né, tiramos fora de perto de nós. Né? Eu já disse aqui, os mendigos, os pobres nos incomodam.
até dentro da igreja. Quando está lá na missa e entra um mendigo, maltrapilho, muitas vezes até bêbado. Pronto, todo mundo sai fora. Né? Ninguém acolhe. Nós precisamos pensar bem, porque muitas vezes a maldade do mundo, a maldade dos homens, como fizeram com os escravos, trazendo os negros da África para cá, para a América, escravizando e judiando tanto dessas pessoas, e a gente fala, nossa, como que fizeram isso? Esses homens eram maus, mas muitas vezes essa maldade também está dentro de nós, porque nós vivemos a nossa vida muitas vezes olhando só para nós, só para as nossas necessidades. E muitas vezes ficamos clamando a Deus as bênçãos para as nossas necessidades. E esquecemos que o mundo passa fome, que o mundo está sendo escravizado, que os homens maus estão prejudicando cada vez mais as pessoas e fazendo delas cada vez mais pessoas sofridas. Olha lá na África, quantas pessoas passam fome. Os países, principalmente dos países do primeiro mundo, não poderia acabar com a fome na África? Mas eles querem acabar com a fome? Não, querem que morra logo. Para diminuir o número de pessoas no mundo, eles querem que morra logo. Isso é um problema. Não é que eles não podem fazer, não querem fazer. Nós precisamos olhar, irmãos, para que o mundo que nós estamos vivendo, muitas vezes, é um mundo egoísta, egocentrista e individualista. Nós precisamos olhar para esse mundo. Nós, católicos, você, minha irmã, você, meu irmão, nós temos que olhar para esse mundo com um olhar mais generoso, com o olhar de Deus, e amar as pessoas e servir, e clamar a Deus na nossa oração pessoal, que Deus tenha misericórdia do mundo. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma arma nas mãos que é uma arma poderosíssima, que pode transformar todo mundo, que é a oração. A oração é fantástica. Na oração nós podemos transformar o mundo. Se nós orarmos, Jesus fala, se 2 ou mais estiver reunido, pode pedir o que for, que eu darei. Né? Porque onde estão reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então é isso que nós precisamos. Sabe, nos unir em oração e clamar, e clamar, e clamar a Deus, para que Deus derrame bênçãos sobre o mundo. Isso para nós é fundamental, irmãos, a oração. Eu não sei o que eu faço, não sei qual é a minha missão no mundo, se eu vou cuidar dos pobres, mas eu não tenho jeito para isso, eu não sei como que eu faço. Não sabe, não? Sabe rezar. Então reza. Reza pelo mundo. Peça a Deus a misericórdia. Vem, Senhor, tem misericórdia do mundo que nós estamos vivendo. É isso que nós precisamos. Clamar a Deus a misericórdia para o mundo. Eu clamo todo dia, irmãos, sem brincadeira, eu clamo todo dia. Eu peço a Deus que derrame sobre as pessoas o conhecimento da verdade, para que elas possam ver a verdade e mudar de vida aqueles que estão fazendo mal para os outros, né, roubando, principalmente os governantes, esse pessoal que tem poder nas mãos. Eu peço a Deus, Senhor, derrama sobre os homens o conhecimento da verdade, Senhor, para que eles possam ver, porque muitos estão indo na ignorância, ludibriados pelo demônio, estão fazendo coisas do mal, mas nunca pensaram, nunca tiveram uma outra oportunidade. Eu clamo a Deus por isso. Nós precisamos rezar, pedir a Deus que derrame essas bênçãos sobre o mundo que nós estamos vivendo. Amém? Bom dia para a DN Santos, para a Tânia Schumacher. Eliane me liga. Rogério. Que é, cara? A Tânia, a irmã da Eliane, me liga. A Eliane já me liga todo dia, né? Gente boa. Agora a Tânia também. Vamos lá. Rose Costa, muita paz, muita alegria. Ivone, Irma Galo. Seu Antônio, graças a Deus, estou todos os dias em oração por mim e por todos. É isso aí, irmão. Nós temos que rezar muito, muito, muito. Né? Ailton Neves, bom dia, tudo bem?
Terezinha Alves, amém, muito bom dia. Valéria, Rose Fonseca, bom dia a cada um de vocês que estão conosco. Angélica, Nelma, Lourdes, que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. Hoje à noite eu convido você a estar conosco no Facebook às 7 horas da noite. Nós vamos fazer uma live explicando o que é as novas comunidades. De tempos em tempos, como a igreja vai andando, o Espírito Santo vai suscitando novas coisas na igreja. Teve uma época que eram os movimentos marianos, para ensinar as pessoas a rezar terço. Aí teve uma época que eram as ordens medicantes, e assim por diante, o Espírito Santo. Depois vem os movimentos, vem pastorais, tá bem? Veio renovação carismática, e agora, por último, veio as novas comunidades. Então nós precisamos entender o que é as novas comunidades no plano de Deus. Nós, com Deus, somos uma nova comunidade. O que é o que o Senhor espera de nós? Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso carisma? Nós vamos falar sobre isso hoje à noite e também tirar as dúvidas de vocês, tá bem? E você também pode ser um membro da Com Deus. Nós vamos falar para você como é que pode ser feito isso. Como que você, morando onde você está, na sua região aí, como você pode ser um membro da Com Deus, fazer um compromisso conosco. Que compromisso que é esse também, tá bom? Para que a gente possa ser mais irmão ainda, porque tem uma turma aí que já é da família, né? Então é isso aí, nós vamos oficializar isso, tá bom? E aqueles que sentem vontade, os que são daqui da região, os que são de fora, os que são de fora do Brasil, podem ser membros da Com Deus, logicamente, e fazer parte da nossa família, tá bom? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje à noite. Então eu espero você, e a Karine e a Neide vai estar comigo aqui, vamos estar nós três sentados aqui, vamos fazer uma mesa redonda, meia quadrada, e vamos partilhar juntos aí, tá bom? Então eu espero vocês hoje à noite. Aparecida Maria, bom dia. Nilda, bom dia. Olha só, Ana Maria. O negócio que não está andando para frente. Kekel, é a Raquel. Sônia Maria, Rose. Que Deus abençoe cada um de vocês, meu irmão, minha irmã. Que possamos ter um dia agradável no Senhor e rezar muito, mas muito, pelo mundo, tá bom? Vamos transformar o mundo pelo poder da oração. Essa é a chave nossa de cristãos. Muito bom dia para você, muita paz, muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.